Pode começar, doutora. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, encerrando os trabalhos da SOPERJ nesse ano de 2020, esse ano que, com tantas emoções, com perdas, mas também com ganhos, né? Se a gente for pensar, nossa sociedade ficou bem mais unida, nós conseguimos realizar uma série de eventos, e eventos que talvez por conta de distâncias, por conta de uma série de coisas a gente não conseguiria fazer. A SOPERJ conseguiu um protagonismo assim, uma série de questões como a volta escolar segura, né, e das escolas públicas. Estamos trabalhando ativamente na questão do calendário vacinal também, então fizemos um curso belíssimo de imunizações, fizemos também um curso de educação em tempos de pandemia, que contamos com vários setores, com as grandes universidades aqui do nosso estado. Então, assim, foi um ano de perdas, mas também um ano de muitos ganhos. Então, eu estou muito feliz com a nossa parceria aqui da Nestlé. Nós conseguimos fazer um giro pelas regionais aqui da SOPERJ, e a gente está encerrando aqui com chave de ouro na região serrana, né, com o nosso presidente aqui, Felipe Moliterno, que está aqui, que eu já vou passar a palavra para ele. Então, eu quero agradecer imensamente a parceria da Nestlé, quero agradecer imensamente os presidentes dos departamentos que, quando a gente fez essa proposta, abraçaram a ideia, gastro, nutrição, neonatologia e outros. E quero agradecer também os presidentes das regionais envolvidas, dizer que quem ficou de fora esse ano que vem, aí a gente está com a Adriana aí ouvindo, então, assim, ano que vem a gente pode fazer as regiões que a gente não fez, né, nesse ano, mas ano passado também nós fizemos em outras, então, quem sabe, assim, nesse terceiro ano dessa diretoria, a gente consiga contemplar as outras que ficaram de fora. E eu tenho certeza que quem está aqui hoje, mesmo assim no finalzinho de dezembro, dia 10 de dezembro, aqui com, né, à noite, mais uma reunião da SOPERJ, mas vai sair ganhando, porque aqui o time é de primeira, doutor João Henrique, fantástico, tenho certeza que será uma aula maravilhosa. E os comentários do Departamento de Neonatologias, que vão complementar aí a nossa reunião, serão, assim, muito importantes. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe e já agradecer e parabenizar todos os envolvidos nesse projeto. Bem, Kátia, bom, boa noite. Primeiro, agradecer as palavras da nossa presidente, da Kátia Nogueira. Eu sou o Felipe Moliterno, estou coordenador da Regional Serrana e estou muito feliz em poder ter abraçado esse último encontro com todas as pessoas aqui presentes, agradecendo, então, toda a SOPERJ, a organização, em nome do Diego, que está sempre parceiro por trás, e todas as meninas e o secretariado, toda a equipe da SOPERJ que lutou e brilhou muito esse ano. Agradecer a parceria da Nestlé, aqui em nome da Adriana, com a Adriana, a presença da Adriana e da Alana. Agradecer imensamente a parceria do meu amigo Gustavo Benvenuti, que também tem feito um trabalho muito bacana na frente aí do comitê de perinato, da SOPERJ, com os cursos, e que me ajudou muito na composição e organização, e a Alana e o Dr. João Henrique pela disponibilidade, né, de agendas, de vir aqui poder contribuir e agregar um valor imenso, né, que a gente conseguiu fazer nesse mês do prematuro, que seria o Novembro Roxo, né, acabou que a gente está aqui o dezembro, né, virou um par pós-termo, né, para a gente aqui, mas ainda está em tempo do nascimento, vai nascer muito bem, brilhante, um Apgar 10 e 10, com certeza, para todos nós. E agradecer a presença do nosso titular de disciplina, dos coordenadores da faculdade, e a presença do professor Álvaro Veiga, né, professora Eneida, também tem uma agenda também bastante envolvida com muitos eventos, e a todos os colegas que aqui tiverem no Rio de Janeiro, muito obrigado. Né?
Então, a gente vai contar também com o apoio da nossa equipe, privilegiando aqui a nossa UTI, nossa equipe do Hospital City Carneiro, com as nossas rotinas e com a chefia, com a coordenação da doutora Natália Veiga, que aqui está também, né? E vou aguardar a nossa equipe de residentes, rotinas, docentes da faculdade e todos os demais. Muito obrigado pela presença. E vou passar a palavra para o Gustavo, para ele poder apresentar e iniciar os trabalhos. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu sou Gustavo Benvenuti. Hoje estou presidindo o Departamento Científico de Perinatologia da SOPERJ e queria parabenizar, Kátia. Eu acho que, embora tenha sido um ano muito difícil para todos, né, a gente tem uma sociedade muito produtiva, né, com muitos eventos, e você foi brilhante nessa condução, nesse caminho da sociedade. Meus parabéns, né, a todos, né, a toda a equipe, né, e a gente tem conseguido realizar alguns eventos, né, a gente realizou ao longo do ano alguns eventos dentro do departamento, né, infelizmente, às custas da pandemia, os eventos que a gente faria presencial tiveram que ser cancelados, né, a gente tinha a programação da jornada, tinha a programação do evento na Serra, mas, se Deus quiser, a gente em 2021 vai conseguir fazer, né? A gente também conta com a colaboração de todos os membros do departamento e no início de 2021, né, a gente espera que a gente já consiga caminhar na publicação do Série Soperge de Perinatologia, né? Enfim, hoje a gente faz mais um evento, né, em parceria, né, com a Regional Serrana. Agradecer a presença da Alana, a presença do João Henrique, né, a disponibilidade de poderem estar aqui, né, nessa noite. Eu acredito que a gente vai ter uma noite de uma discussão muito rica, né, e aproveitar bastante esse tempo de aula. Tá? Vou fazer a apresentação agora dos nossos palestrantes. O João Henrique, que é mestre em saúde da criança pelo IFF, médico neonatologista do IFF, coordenador geral da residência médica do IFF, membro do Comitê de Perinatologia da SOPERJ e membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Alana, que é consultora científica da Nestlé, nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em biotecnologia com ênfase em nutrição humana, pós-graduando em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston e pós-graduando em nutrição no início da vida pela Universidade Ludwig Maximilians de Munique. Acho que eu falei certo, não sei, né, Alana? Tá certo. Enfim, eu quero agradecer a presença de todos, né, e que nós possamos, né, ter uma noite de muito conhecimento e de muita discussão para enriquecer a todos, né? A gente tem a presença aqui dos nossos residentes, eu já vi alguns aqui dentro da plateia, né, alguns colegas presentes, e queria passar a palavra agora para os nossos palestrantes. Eu acho que é a Alana que vai começar, né, Alana? É o João. Doutor João. É o João, perdão. João. Sou eu. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite, né, para participação nessa live, para a gente falar de um assunto que é muito vasto, muito importante, né, e que desafia a gente no dia a dia, para quem está lidando diretamente com os prematuros, né. Queria agradecer a SOPERJ, né, que tem promovido, né, eventos de alto nível, né, na figura da nossa presidente, da Kátia. Quando a gente recebe um convite, né, para um evento, para dar uma aula, né, é um privilégio, uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente está falando para colegas que atuam na área também, e o conhecimento, né, científico é muito dinâmico, e a gente tem a responsabilidade de trazer dados e informações as mais atualizadas possíveis, né, para que a discussão seja de alto nível. Queria agradecer ao Gustavo, que é presidente do nosso comitê
de Perinatologia da SOPERJ, que tem conduzido de forma brilhante, né, as atividades do comitê. Agradecer ao Felipe, né, da Regional Serrana, que também, né, fez esse convite. Agradecer o suporte, né, da Nestlé, suporte científico na figura da Alana, da Adriana Brandão e de todas as outras figuras que trabalham na Nestlé, que sempre nos apoiaram, né, na parte científica, né, promovendo também eventos como esse, eventos de alto nível. E aí eu fiquei um pouco assim à vontade para falar sobre nutrição do prematuro. Como eu falei para vocês, um assunto muito vasto, né? E eu quis trazer para vocês um pouco do panorama, né, em relação à prematuridade no mundo e no Brasil, falar um pouco das características, né, as necessidades nutricionais do prematuro, quais são os desafios que a gente tem quando a gente está pensando, né, quando a gente está trabalhando no dia a dia com os prematuros, né, o que a gente vai fazer, qual é o nosso plano em relação à nutrição, né, já que o crescimento físico, o desenvolvimento neurológico depende de forma crucial da nutrição, uma boa nutrição, e falar um pouquinho, né, das alternativas que a gente tem, né, enfatizando a importância do leite materno como padrão ouro, como, né, a nossa primeira escolha inquestionável na nutrição dos prematuros também. O leite da própria mãe é fundamental, mas falar também das alternativas que nos restam quando essa possibilidade não se concretiza. E finalizar com um algoritmo de decisão sobre as escolhas que a gente faz no dia a dia, né, dentro da UTI neonatal, no momento da alta do prematuro e também no seu segmento ambulatorial pós-alta. Eu vou pedir, por uma questão operacional, eu pedi ao Diego para fazer, né, me ajudar a passar os slides, né, porque eu não consegui compartilhar aqui a tela pelo celular. Então, peço para ele avançar aí nos slides, por favor, Diego. Quando a gente fala de prematuridade no mundo, né, essa distribuição ela é muito desigual, né? Existem países, né, principalmente da África subsaariana, países do Sudeste Asiático, que têm um índice de prematuridade muito grande, que chega a superar 15%. No Brasil, a gente sabe que a prematuridade, né, dados da Unicef, da Organização Mundial de Saúde, mostram que a gente tem um índice abaixo de 10%, que gira em torno de 7%, 8% dos prematuros. Esses são dados disponíveis da última década. Pode passar? Mas quando a gente pensa em termos de mortalidade, né, a gente vê, o Brasil tem uma média, né, esses dados também de 2011, da última década, que mostra que nós temos um número total de nascidos vivos, né, prematuros, que inclui os prematuros moderados a tardios, em torno de 230 mil. E desses, cerca de 9.500 morrem, né, que dá mais ou menos 5%, que é um índice bem abaixo do que acontece em outros países da América Latina. E esse número de nascimentos de prematuros ele tem se mantido constante no Brasil, né, com pouca diminuição em relação aos anos anteriores, o que mostra, né, a necessidade que a gente tem de trabalhar com a prevenção da prematuridade, com um bom pré-natal e uma boa abordagem clínica, né, após o nascimento, para que a gente tenha um bom resultado. Pode passar? Quando a gente pensa em relação a peso, né, é óbvio que quanto menor o prematuro, né, menor o peso, mais ele será prematuro. Então, normalmente os recém-nascidos com menos de 1 quilo, 99% são prematuros, né? E eles representam 0,7% de todos os nascimentos. Os maiores de 2,5 kg representam a grande maioria, 92%, mas a gente tem um índice aí de prematuridade, como eu falei, em torno de 8%. E a gente trabalha muito na UTI-NEO, né, com esses recém-nascidos com menos de 2,5 kg, né, que é o prematuro de baixo peso, né, e um pouco também de prematuros tardios, em torno de 7,2%. E desses, 64% são prematuros, né? Isso levando em conta que existe o baixo peso relacionado ao PIG também, né, ao retardo de crescimento intrauterino. Então, a quantidade de prematuros com baixo peso também é muito grande. Pode passar? Quando a gente fala em termos de mortalidade, em relação ao que a prematuridade representa, né, todo mundo sabe, né, já é uma coisa bem divulgada, que
a mortalidade neonatal ela representa em torno de 37% a 40% de todas as mortes com menos de 5 anos, né, em relação à mortalidade infantil. Mas quando a gente analisa essas mortes neonatais, o principal fator, né, de mortalidade relacionado a essa mortalidade neonatal é a prematuridade, em torno de 31%. Em segundo, vem as infecções. Em terceiro, a asfixia, né, o tocotraumatismo ao nascer. Então, esse é um dado, né, da Organização Mundial de Saúde que mostra que a prematuridade ainda é um grande fator de mortalidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade como profissionais de saúde e tentar diminuir cada vez mais essa triste realidade, né? Pode passar. E ao longo dos anos, o que a gente tem observado, né? Desde a década de 80, se você for observar cada faixa de idade gestacional, até as idades gestacionais mais extremas, como 22, 23 semanas, a gente tem observado um aumento da sobrevida, né, desses prematuros extremos. Então, quando a gente fala em 26 semanas, né, nos países, principalmente do hemisfério norte, na Europa, a gente já tem uma sobrevida em torno de 80%. E quando a gente chega, né, a idades tão baixas quanto 22, 23 semanas, né, no caso aí 23 semanas, nós já temos 35% de sobrevida no mundo, né? Isso já falando nos anos 2000, na última década, né? E quando a gente pensa em relação à sobrevida, por exemplo, na Inglaterra, vocês têm aí 24, 25, 26 semanas, nesse gráfico à direita, barra vermelha e barra azul, vocês observam como o aumento da sobrevida, né, é bem marcante, né, nos últimos anos, nas idades gestacionais entre 24 e 25 semanas, né? Quer dizer, a gente já tem prematuros com menos de 24 semanas sobrevivendo. São prematuros extremos, né, com muitas sequelas, muitas complicações, uma dificuldade imensa de nutrir, de fazer o catch-up, de fazer a recuperação nutricional, para que tenha um bom resultado, né, e a sobrevida seja com qualidade. Esse é um grande desafio para a gente. Pode passar? Então, falando do recém-nascido pré-termo, de uma forma geral, né, se a gente for definir algumas características, a gente tem, de uma forma geral, ele tem uma maturidade global de todos os órgãos, todos os tecidos, todos os processos metabólicos e principalmente os processos de nutrição, né? Ele tem, né, as morbidades características da prematuridade, com as suas complicações, que ocorrem a maior parte no período neonatal, complicações neurológicas, respiratórias e infecções, né, sepsia tardia, que é uma grande causa de complicação e mortalidade no período neonatal, e eles ao longo após o nascimento, né, e durante a sua permanência na UTI neonatal, eles têm taxas de crescimento específicas, né? Quer dizer, aquele processo todo de nutrição, de crescimento intraútero foi interrompido e ele vai seguir depois um ritmo de crescimento diferente, né, e abaixo do que ele teria se ele tivesse continuado dentro do útero, né? E para isso a gente vai ter que conhecer melhor as necessidades nutricionais, né, desses prematuros, para poder garantir uma boa recuperação nutricional adequada que faça ele fazer aquele processo de catch-up, né, de crescimento e desenvolvimento que a gente espera ao final do primeiro ano de vida, né, principalmente depois que ele atinge a idade corrigida do termo. Próximo, por favor. Quais são os objetivos nutricionais, então, no recém-nascido pré-termo? A gente promover, né, inicialmente o crescimento físico adequado, nem menos nem mais. Lembrando que a gente tem que evitar a desnutrição, né, após o nascimento, pela dificuldade, às vezes, de nutrir esse prematuro, ou de não fornecer, né, a nutrição adequada, e também evitar os excessos, né, que podem ser causa no futuro de obesidade infantil até e de doenças metabólicas quando o crescimento e o ganho de peso é muito acelerado, né? A gente tem que garantir um bom estoque de nutrientes, né? Dos diversos nutrientes, né? Que vão incluir não só proteínas, carboidratos, lipídios, mas também vitaminas e oligoelementos. A gente tem que garantir, então, uma boa imunidade, né? Para que esse prematuro tenha uma defesa adequada, né? Contra as infecções, principalmente no período neonatal, contra as infecções virais, as infecções comuns da infância, e garantir um crescimento e desenvolvimento adequado do sistema nervoso central, que é um grande desafio também.
E aí, quando a gente pensa, né, nesses objetivos, né, a gente tem que garantir, então, um crescimento proporcional, né, com uma grande velocidade adequada, mas sem o exagero que eu comentei, né, para não provocar distúrbios metabólicos, obesidade. A gente tem que repor esses estoques deficientes que o prematuro apresenta, né, já que ele tem uma maturidade fisiológica, renal e hepática, principalmente, a gente tem que respeitar essas características na hora de fornecer nutrientes, né, para não causar sobrecarga, para não causar outros problemas, né, relacionados ao metabolismo hepático e à excreção renal. A gente tem que lembrar que ele tem um sistema imunológico deficiente, então todos os recursos que a gente puder usar para reforçar a imunidade serão importantes. A nutrição, ela é fundamental nesse processo de maturidade imunológica. E temos também que pensar nas doenças e complicações associadas à prematuridade, que aumentam, às vezes, a necessidade calórica, proteica, né, nutricional, de uma forma geral, desses prematuros, principalmente aqueles que têm doença pulmonar crônica. Pode passar. Quando a gente, né, observa o crescimento na UTI neonatal, né, o paciente, o prematuro, quando ele nasce, após o nascimento, né, ele tem uma queda no seu peso, né, e ele sofre, então, de certa forma, uma restrição de crescimento também extrauterino, já que o processo de crescimento intrauterino foi interrompido. Então, quando a gente observa aí o percentil 50, o percentil 10, né, a gente vê que nas idades gestacionais mais baixas, 24 a 25 semanas, né, muitos prematuros, quando atingem, né, quase o termo, 36 semanas, eles estão abaixo do percentil 10. Isso ocorre também nas outras idades gestacionais, 26, 27, 28, 29, mas ela é mais acentuada quanto a idade gestacional é mais baixa. Isso é um problema, porque isso leva a todas as dificuldades em relação ao crescimento, ao desenvolvimento neurológico, né? E esse é o nosso desafio, tentar corrigir essa restrição do crescimento extrauterino, que muitas vezes também é provocado por práticas nutricionais inadequadas e que não tem sucesso, né? Então, a gente vai falar sobre isso também um pouquinho depois. Pode passar? A incidência de déficit de crescimento ao nascimento, né? Se a gente for pensar em prematuros entre 501 gramas e 1.500 gramas, ela está em torno de 20%. Quando a gente estratifica, né, em faixa de peso, você observa que ela é mais acentuada até nos prematuros entre 1 kg e 1,250 kg, mais até do que aqueles que têm menos de 1 kg, que muitas vezes são mais prematuros, né? Quer dizer, o baixo peso está mais relacionado à prematuridade do que propriamente uma restrição de crescimento. Então, quando a gente está falando em percentil menor do que 10, a gente está falando de recém-nascidos viáveis, né? Quando a gente fala em 1 kg, 1,250 kg, ou 1,250 kg, 1,5 kg, são recém-nascidos perfeitamente viáveis e que devem sobreviver, não devem morrer por conta de complicações associadas à prematuridade. Pode passar? Aí, né, só reforçando, quando esses prematuros atingem 36 semanas, a gente tem um índice de déficit de crescimento muito alto. Apesar dele ter diminuído desde a década de 90, quando chegava a 90%, 95%, a gente ainda teve, na última década, se a gente for avaliar, né, baseado em dados do Neonatal Research Network, a gente ainda tem cerca de 70%, 80% desses prematuros com déficit de crescimento quando eles atingem 36 semanas. É um índice muito alto. Pode passar? E quais são as causas, então, para o retardo de crescimento após o nascimento, né? Para essa dificuldade de crescimento desses prematuros, né? Quando eles estão no ambiente extrauterino. Primeiro, porque eles têm maiores necessidades nutricionais, né? Então, quando eles estavam dentro do útero, recebiam a nutrição toda pela placenta. Quando eles nascem, a gente vai ter que atender essas necessidades. Segundo, porque eles têm, né, um complexo de morbidades aí muito grande relacionadas à prematuridade, né? Citando só algumas aí, como sepse, como canal arterial, imaturidade renal, como eu falei, e as complicações associadas também, como a broncodisplasia pulmonar, a enterocolite necrotizante, que aumentam ainda mais a demanda metabólica. O prematuro ele tem uma menor absorção intestinal de nutrientes, né? Pela própria imaturidade do trato digestivo. Além disso, ele tem maturidade renal e hepática,
que vai limitar a quantidade de nutrientes que você pode fornecer, tanto em quantidade quanto em qualidade. Não adianta eu dar muita proteína, muito lipídio, e ele não conseguir metabolizar, né, o fígado não funcionar adequadamente para lidar com essa sobrecarga, e também isso pode afetar também o funcionamento renal, né? Já que ele também tem uma maturidade renal, uma dificuldade de eliminar, né, eletrólitos, de reter água, isso pode se tornar um problema. E as práticas que a gente ainda adota no dia a dia nas nossas UTIs, elas ainda são subótimas, né? Muitos serviços ainda fornecem uma dose inicial inadequada de aminoácidos, né? Em torno de 63%, de glicose 46%, lipídios 60%, ou calorias 43%, né? Que é um dado que preocupa bastante a gente e faz a gente refletir na necessidade de mudança dessas práticas, né? Lembrando que esse foi um dado publicado no British Medical Journal, né, ainda na década passada, 2013. Né? Então, se na Inglaterra, né, isso acontece ainda, imagina em outros países, né, que não tem todos os recursos que o Reino Unido, né, que a Europa e os países da América do Norte têm. Né? Pode passar? E por que o déficit de crescimento no prematuro é um problema? Primeiro, porque você retarda, né, a maturação de todos os órgãos daquele prematuro e na recuperação de morbidade, né? Se ele não está bem nutrido, como é que ele vai melhorar a imunidade? Como é que ele vai lidar com uma sepse, às vezes bacteriana, de germes multiresistentes que habitam as nossas UTIs, né? Ele não terá anticorpos, não terá imunidade celular para lidar com essas bactérias. Isso pode levar, inclusive, ao óbito. E também a broncodisplasia pulmonar, né? Que vai exigir dele uma necessidade calórica maior, vai exigir dele um tempo para se recuperar maior, né? Um tempo de internação maior e todas as complicações relacionadas a isso, né? E muitas vezes esses prematuros, né, eles têm um déficit ponderostatural que pode, hoje em dia, né, a gente já tem estudos que mostram que essa deficiência já chega à vida adulta, né? São prematuros no passado, serão adultos baixos e magros no futuro, né? Isso tem todo um impacto socioeconômico muito grande, né, para a sociedade. E principalmente o comprometimento do desempenho cognitivo, né? A gente falou do desenvolvimento do sistema nervoso central e a gente sabe que isso ao longo do primeiro ano se torna um problema, né? Porque isso vai afetar o desenvolvimento neurológico e neuropsicomotor dessa criança. E como era de se esperar, né, se ele fica mais tempo internado, demora mais para ganhar peso, demora mais para ter alta, aumenta o tempo de internação e, obviamente, o custo hospitalar para todo o sistema de saúde. Pode passar? Só para ilustrar aqui, né, o crescimento cerebral no prematuro, né, falando aqui da importância da nutrição para o desenvolvimento neurológico, né, ele é mais rápido nas primeiras semanas quando nasce um prematuro, né? Então, a nutrição nesse período ela é crítica. Aqui a gente pegou uma ressonância magnética cerebral de um prematuro, né, de 23 semanas até ele completar 40 semanas, né? E se observa como é rápido esse crescimento, né, a formação dos giros cerebrais, dos sulcos, né? Isso você só consegue se você tem um aporte de lipídios adequado, né? A gente sabe que a maior parte do tecido cerebral, 60% é formado de lipídio, e que isso é importante, né, para que ele, ao longo dos primeiros 2 anos de vida, tenha, né, um neurodesenvolvimento mais perto do normal. Pode passar? Mostrando aí novamente, né, que a nutrição adequada, ela promove um maior crescimento e neurodesenvolvimento, né? Comparando, se a gente olhar de perfil, um cérebro de um bebê de 25 semanas, quando ele chega ao termo e quando ele se torna um adulto. Pode passar? Então, a velocidade de crescimento prematuro está associada ao prognóstico neurológico. Se a gente olhar esse estudo aí, que foi feito nos Estados Unidos com 490 prematuros, né, que foram seguidos por 18 a 22 meses de idade corrigida, né, foi publicado, né, pelo Erren Kranz e Koletzko, né, que são papas aí da nutrição infantil, né, você observa que na linha de baixo, né, o ganho de peso está relacionado diretamente ao déficit de neurodesenvolvimento e também à incidência de paralisia cerebral. Aqueles prematuros que receberam quantidades menores, né, de proteína, né, eles têm um déficit de neurodesenvolvimento maior, né, em torno de 12 gramas por quilo, chega a 50%.
quando ele recebe em torno de 21 gramas por quilo, esse índice cai para em torno de 25%. Da mesma forma, a incidência de paralisia cerebral, mostrando a relação direta entre velocidade de crescimento e prognóstico neurológico, né? Pode passar. Aqui só para mostrar que tem, né, vários estudos, né, das últimas 2 décadas, né, mostrando não só que o melhor suporte nutricional ele é associado com melhor crescimento, né, e menos retardo de crescimento extrauterino, assim como ele é associado também com melhor neurodesenvolvimento e que um suporte nutricional adequado, né, customizado para esse prematuro, também vai repercutir com melhor neurodesenvolvimento. Então, são estudos clássicos que estão disponíveis aí para todo mundo ler, né, mostrando de forma categórica como a nutrição está diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo. Próximo. E aí, quando a gente, né, olha para o prematuro, a gente sabe que ele tem necessidades nutricionais que são peculiares, né? E a gente não quer nem dar uma oferta menor, exatamente para não provocar esse retardo de crescimento extrauterino, que vai levar a baixa estatura e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mas também a gente não quer dar uma nutrição exagerada, né, na forma de excesso de proteína, de carboidrato e de lipídio, porque essa oferta aumentada, ele não vai conseguir metabolizar, né, e direcionar o processo de crescimento de forma adequada, e isso vai levar a distúrbios, né, do crescimento, como obesidade infantil, principalmente quando esse prematuro chega aos 5 anos de idade, e o desenvolvimento de síndrome metabólica, né, que inclui aí, inclusive, a diabetes, né? Pode passar. Então, o que a gente tem é um crescimento pós-natal, deve ser mais próximo do fetal normal para que não haja repercussões na vida adulta. E para isso, pode passar, a gente tem que ter um equilíbrio adequado entre o que a gente está oferecendo e o que ele precisa. Próximo. A nutrição ideal para o prematuro, né? Quais são os passos? Né? A gente iniciar logo após o nascimento do prematuro. Hoje em dia você sabe que a nutrição enteral precoce e a nutrição parenteral, principalmente para os prematuros de muito baixo peso, é fundamental iniciar no primeiro dia de vida. Né? Hoje em dia sabe-se que mesmo que ele esteja grave, é importante iniciar essa nutrição, de preferência com leite materno, o colostro, né? Que é o padrão ouro. Em nenhum momento a gente deve pensar, né, em interromper a nutrição desse paciente durante todo o período de internação, a não ser realmente nos casos muito graves ou em que você não consiga manter um aporte nutricional adequado, mas os pacientes graves, né, que têm repercussão hemodinâmica, a gente sabe hoje em dia, mesmo com catéter umbilical, com canal arterial aberto, a gente deve tentar manter a nutrição, isso é importante para o desenvolvimento intestinal e também para a imunidade. E a gente tem que pensar também num outro problema, que é você manter essa nutrição adequada após a alta, né? Muitas vezes o paciente tem alta e depois que ele vai para o ambulatório, que a gente para de olhar ele mais de perto, né? Às vezes esse crescimento entra em colapso ou ele é inadequado, então o follow-up tem que ser muito rigoroso e acompanhar muito de perto o crescimento e desenvolvimento desse paciente, né? O que a gente quer, então, é promover um crescimento corporal adequado, evitar o ganho excessivo de peso, proporcionar um estoque adequado de nutrientes, né? Suplementação de acordo com a necessidade para garantir imunidade e defesa e garantir também o crescimento e desenvolvimento adequado do sistema nervoso central. Próximo. Na unidade neonatal, né, em relação à nutrição do prematuro, a gente tem que pensar, né, em vários fatores, né? Primeiro, pode passar, Diego? Primeiro, uma nutrição parenteral agressiva, né, com aminoácidos e lipídios, e essa nutrição parenteral deve ser iniciada desde o primeiro dia, né? Eu sou de uma época que a gente começava a nutrição parenteral aos poucos, começava com 1 grama de aminoácido, 1 grama de lipídio por quilo, né? Hoje em dia não, já começa com 3 gramas, já de forma agressiva, para já dar um aporte nutricional mais adequado possível, né? Pode passar. É a nutrição enteral precoce, trófica, como eu falei, de preferência colostro e leite materno, pode passar. No decorrer da internação, estimular ao máximo o aleitamento materno, né? Essa mãe deve retirar o leite, quando possível fornecer de forma crua, né, para o prematuro. Se não for puder ser de forma crua,
pasteurizado, mas o leite materno, ele é o padrão ouro, ele é sempre a primeira escolha. Pode passar? Quando a gente usa o leite materno, às vezes, principalmente os prematuros de muito baixo peso, a gente tem que considerar usar, às vezes, o aditivo, né? Para melhorar um pouco o aporte proteico, calórico, de cálcio e fósforo, principalmente, já que muitas vezes, dependendo do leite humano que é utilizado, né? Esses nutrientes podem estar numa quantidade, às vezes, insuficiente para o crescimento e para a calcificação óssea. Quando a gente pode passar, quando a gente não tem, né, a possibilidade de usar o leite materno, a gente deve utilizar uma fórmula enriquecida com nutrientes, uma forma adequada, feita especialmente para o prematuro. Isso somente na ausência do leite materno. Próximo. E aí, quando a gente vai, né, pensar no que tem de consenso, né, dos órgãos, né, que publicam, né, que tem as publicações científicas, os melhores estudos sobre esse assunto, né, a gente tem, né, o ESPGHAN, a gente tem o Consenso Global de 2014, né, em que a gente esteve participando de todos os 5 continentes, né, principalmente aqui o Koletsko, né, e o Poindexter, que são papas aí no assunto. Próximo. A gente tem... pode passar, Diego. A gente tem aí que as recomendações nutricionais, né, no caso do prematuro, elas não variam muito, né, mas mostram, né, que o prematuro precisa, né, de uma taxa hídrica alta, uma taxa calórica também alta, né, para ele poder crescer, para ele poder dar conta de todos os seus processos metabólicos e enzimáticos, né? E eu não vou detalhar aí, mas vocês podem olhar, né, desses 5 grandes consensos em relação à nutrição do prematuro, né? Quantidades altas de proteína, né? 3,5 a 4,5, 4 a 4,5, também de lipídio, né? Desde o primeiro dia, mostrando a importância ainda dos ácidos graxos de cadeia longa, polissaturados, e da gente fornecer uma quantidade de cálcio e fósforo adequada para esse prematuro. Próximo. E as diferenças entre, né, se a gente for pegar o Consenso Global de 2014, o ESPGHAN, né, fala principalmente na quantidade, né, de cálcio, fósforo, zinco, né, em que o Consenso Global de 2014 ele preconiza, né, quantidades mais altas desses oligoelementos, principalmente do cálcio e do fósforo, né, se a gente for comparar o Consenso Global de 2014 com o ESPGHAN. Pode passar? Isso aí vocês encontram de forma detalhada, né, baixando, né, as publicações aí, está disponível para todo mundo. Próximo. Quando a gente pensa então nas necessidades proteicas, né, a gente tem que pensar quanto a gente vai fornecer de forma parenteral, quando a gente não tem a possibilidade da via enteral, né, e que essa parenteral, né, ela tem que levar em conta a necessidade, né, de você ter crescimento, né, tecidual, que está em torno de 2,2 gramas por quilo dia, nas perdas que você tem pela pele, 0,2, e nas perdas urinárias, o que dá um total de 3,5. Se a gente for considerar, né, que pelo trato digestivo somente 88% é absorvido, os 3,5 gramas por quilo dia da via parenteral vão corresponder a 4,5 gramas por quilo dia quando essa criança tiver alimentado exclusivamente de forma enteral, né? Isso, inclusive, foi um dado, né, publicado também pelo Koletsko, né? Pode passar? E aí a gente fala também da importância, né, dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, né, para o desenvolvimento, né, principalmente neurológico, né, e da visão, né? Eles são 65% de lipídios totais do cérebro, e dessa percentagem, mais de 85% é constituído pelo DHA, que é o ácido docosahexaenoico. E o outro, por importante, é o ácido araquidônico, né? E ele se acumula principalmente nos fosfolipídios cerebrais do córtex cerebral e nos cones e bastonetes da retina. Então, ele tem um papel fundamental também no crescimento cerebral e na visão. Pode passar? Isso é uma evidência científica que está disponível aí, já foi publicado em vários
vários periódicos, né, mostrando aí como a importância do DH e ARA no neurodesenvolvimento. Lembrando que o leite materno também é rico, né, nesses LC-PUFAs, mas mostrando que a gente tem que dar ter um cuidado especial, né, ter um olhar especial sobre o aporte desses ácidos graxos. Próximo. E isso ocorre, né, porque eles se depositam, né, no cérebro de forma progressiva, né? Quando você analisa a idade gestacional após o nascimento, né, esses ácidos graxos vão se depositando de forma cada vez maior até a idade de 2 anos, né? Já que eles são 60% constituem 60% dos lipídios que estão formando, né, o tecido cerebral. Próximo. Então, a incorporação do DH no cérebro é intensa até os 2 anos de idade. Pode passar. A deficiência desses ácidos graxos, né, vão causar prejuízo no desenvolvimento visual, já que eles são importantes na regulação do crescimento celular e na modulação gênica, e promove a maturação funcional da retina e tem um efeito na diferenciação dos fotorreceptores. Próximo. E no desenvolvimento cognitivo também, como eu falei, né? Se você tem deficiência desses ácidos graxos, você vai ter uma diminuição da neurogênese, né, da formação de células nervosas, da quantidade de DNA nessas células, você tem diminuição da produção de neurotransmissores, principalmente acetilcolina, dopamina, norepinefrina, e você tem uma menor deposição de mielina no sistema nervoso, né? Lembrando que o processo de mielinização é importantíssimo para a formação das sinapses, né? E isso pode ser detectado através de alteração eletroencefalográfica, quando você tem deficiência nesses processos, né? E o potencial evocado auditivo e visual também. Próximo. E aí eu lembro só que cada nutriente, né, vai ter uma função específica para esse prematuro, né? Então, não vou entrar em detalhes, mas aí, como a energia e proteína são importantes, né, para o crescimento global, para a formação do córtex do hipocampo, aí, como a gente falou, o LC-PUFAs, né, retina, córtex, a taurina e colina também são muito importantes nesses processos de produção de neurotransmissores, mielinização de DNA, né, principalmente no hipocampo e também na substância branca, e outros também, oligoelementos como zinco, cobre, ferro, iodo, também tem seu papel fundamental. Pode passar? Quando a gente compara, né, o que é necessário em nutrição parenteral na evolução desse paciente na UTI, quando ele está fazendo a transição entre nutrição parenteral e nutrição enteral, a gente lembrar de uma forma mais esquemática, né, que as necessidades iniciais, né, a oferta que a gente deve dar já no primeiro dia, como eu falei, em torno de 3 gramas por quilo dia de aminoácido e lipídio, né, que já dá um aporte calórico de 80 calorias por quilo dia. E iniciar já no D1, né, nutrição enteral aí na última linha, 10 a 20 ml por quilo e ir progredindo. À medida que você progride a nutrição enteral, você vai diminuindo a nutrição parenteral, né, respeitando, né, uma taxa calórica adequada para esse prematuro. Então, esse é um processo que corre paralelo, em que você vai ajustando a nutrição enteral de acordo com a nutrição parenteral, de acordo com a evolução da nutrição enteral, né? Sendo que a gente tem que ser o mais determinado possível em tentar não suspender a nutrição enteral por qualquer motivo, né? Por menor que seja o volume de dieta, ele é importantíssimo para a nutrição desse paciente, né? Então, a nossa experiência mostra hoje em dia que pouquíssimas são as razões para a gente não alimentar o prematuro desde o primeiro dia de vida. Pode passar? E, como eu falei, né, a primeira escolha para a nutrição enteral é o leite materno da própria mãe do recém-nascido pré-termo. Estou falando aqui, né, da mãe do prematuro, não é leite de banco, leite pasteurizado, leite humano pasteurizado do banco de leite. É uma escolha secundária, porque a primeira escolha realmente é o leite materno da própria mãe do recém-nascido pré-termo, porque ele é a idade gestacional compatível, né? O leite da mãe do pré-termo tem mais nutrientes, tem mais energia, mais proteína, mais lipídios, como eu falei, os ácidos graxos como DH e ARA,
né? Ele tem uma ótima tolerância, muito melhor do que os substitutos, né? Você consegue atingir uma nutrição enteral plena mais precoce e a gente não precisa nem comentar sobre os inúmeros benefícios imunológicos e defesa para esse paciente, né? Quando a gente tem a transferência de anticorpos, oligosacarídeos e outros prebióticos que são naturais do leite materno que vão, né, deixar esse prematuro mais protegido. Próximo. E a importância aí do método canguru, né, em relação à nutrição enteral. Isso ajuda a mãe a produzir melhor leite, em maior quantidade. O pai deve participar também desse processo, né? Hoje em dia se fala tem família canguru, avó canguru, todo mundo canguru, que está na rede de cuidados desse prematuro, né? Isso melhora o crescimento também e o resultado nutricional é muito melhor. Próximo. E aqui eu falo um pouquinho, né, do volume de leite materno, leite humano, que é necessário para você obter as necessidades nutricionais de recém-nascido, principalmente aquele de muito baixo peso, né? Então, na coluna da direita, a gente tem as necessidades nutricionais, que a gente já comentou, né? São, por exemplo, a taxa ética é elevada, então de 150 a 200. A taxa calórica a gente deve fornecer em relação para esse prematuro entre 110 e 130, né? E na coluna da esquerda, a gente tem o volume por quilo-dia de leite materno que a gente deve fornecer para esse prematuro, né? Lembrando também uma quantidade alta de gordura, carboidrato e as necessidades de cálcio, fósforo, que também são mais altas no recém-nascido prematuro, né? Pode passar. Mas o leite humano, quando não é o leite materno da mãe, a gente usa o leite humano, a gente pode ter, não que não se deva usar, muito pelo contrário, a gente deve utilizar sim, mas lembrar que para o recém-nascido prematuro de muito baixo peso, estamos falando aqui dos menores de 1,5 kg, o leite humano, principalmente aquele que não é da própria mãe, ele pode não fornecer proteínas, calorias adequadas e principalmente cálcio e fósforo, né? E isso pode provocar, né? Nem sempre acontece, mas pode haver um crescimento inadequado, uma oferta desses nutrientes, desses oligoelementos, né? Desses produtos, né? Que a gente precisa fornecer, podem não estar na quantidade adequada para os processos que esse prematuro precisa, né, para o seu crescimento físico e para o crescimento neurológico. Pode passar. E aí uma alternativa, né, já falando aqui em relação ao leite humano, né, ao leite materno, é você usar o aditivo do leite humano, né, que está preconizado principalmente para aqueles bebês muito pequenos, menores de 1 quilo, né, em que, como eu falei, o leite humano às vezes não fornece as quantidades adequadas desses nutrientes. Então, são formulações em pó ou líquidas, né, que você adiciona ao leite humano e que vão reforçar, né, o conteúdo de proteína. É uma proteína parcialmente hidrolisada, carboidratos, lipídios, principalmente os ácidos graxos de cadeia longa, TCM, minerais como cálcio, fósforo, né, além do sódio e do ferro. Pode passar. E, além do aditivo do leite materno, que a gente falou, né, no caso da ausência do leite materno, a gente vai ter que pensar em fórmula para prematuro, né? Lembrando sempre que o leite materno é o melhor alimento devido a seus inúmeros benefícios nutricionais, imunológicos, psicológicos, sociais, mas vai acontecer situações em que a gente não tem o leite da mãe por N motivos, né? E para fornecer para esse prematuro, então, na ausência do leite materno, a gente lança a mão da fórmula para prematuro. Pode passar. As fórmulas para recém-nascidos pré-termos, né? Quais são as vantagens em relação às fórmulas de partida, né? Fórmulas de partida são aquelas que a gente utiliza para recém-nascidos a termo. Elas são enriquecidas, né? E elas vão promover um maior crescimento e neurodesenvolvimento. Quando você compara a fórmula de partida, elas têm um maior teor proteico que as fórmulas de partida, uma qualidade melhor em relação a soro, caseína, né? Um perfil de aminoácidos mais adequado, e você tem a adição de taurina e carnitina. Quando você fala em lipídios, você tem mais TCM e você tem mais triglicerídeos de cadeia longa também, principalmente o DH e ARA. Uma quantidade de carboidrato maior e você tem também maior concentração de eletrólitos, minerais e vitaminas. Próximo.
E aí a gente entra, então, no nosso esquema, né, em relação à meta nutricional, quando você quer um crescimento harmônico, né, durante a internação da UTI neonatal e após a alta, né? Então, a nossa primeira hipótese, aliás, a nossa primeira escolha é o aleitamento materno, né? E nos muito baixo peso, o leite humano aditivado, usando sempre o leite materno e colostro como padrão ouro. Se você não tiver, você vai complementar com fórmulas adequadas somente quando houver indicação. Evitar a introdução da alimentação complementar precoce, muitas vezes no segmento após a alta, né, aquele prematuro muito extremo, já começa a ter uma ansiedade, às vezes, da família em começar a dar outros alimentos, né, que não são lácteos, né, e que às vezes provocam um erro alimentar e uma dificuldade, né, no crescimento desse prematuro. E a gente deve evitar, então, a deficiência em ferro, vitaminas e micronutrientes, que são fundamentais para o crescimento e a nutrição desse prematuro. Próximo. E aí a gente fala também um pouquinho, né, das formas de transição, que são aquelas formas que a gente utiliza quando o recém-nascido está em condições de alta, está chegando perto da alta, vai para casa, e a gente, né, surgindo como uma alternativa, né, entre a fórmula do prematuro e a fórmula de partida. Porque quando você faz essa transição, você tem uma queda muito grande no aporte proteico, no aporte calórico, no aporte de micronutrientes, né, e de oligoelementos. E isso pode, às vezes, quando o paciente tem alta já com a fórmula de partida, né, provocar um retardo, né, uma diminuição no ganho de peso e no crescimento dele. Então, a forma de transição, ela existe hoje, ela é enriquecida também, a gente vai mostrar aí a diferença dela com a forma do pré-termo, mas ela também é uma alternativa hoje em dia para você mandar esse prematuro para casa. Próximo. Quando você não tem o leite materno, né? Que ela vai promover também maiores taxas de crescimento, de recuperação e crescimento corporal, perincefálico também. Próximo. Essas formas de transição, como eu falei, elas têm mais caloria, mais proteína, mais cálcio e fósforo, e aí estão todos os benefícios. Seria um maior ganho de peso, mineralização óssea, um maior crescimento linear e também, né, promover o neurodesenvolvimento, né? Isso já foi, inclusive, publicado na database do Cochrane já desde 2005. Pode passar? Aqui a gente tem, né, só para ilustrar, o que é preconizado pelo ESPGHAN e pelo Consenso Global de 2014 em relação ao cálcio e fósforo, mostrando que os prematuros têm uma quantidade maior, uma necessidade maior de cálcio e fósforo, né? Isso é importante para evitar a doença metabólica, né? Como vocês veem aí do lado, um raio-x de uma criança com raquitismo. E essas fórmulas pós-alta podem dar realmente um aporte melhor de cálcio e fósforo, mais dentro da faixa de necessidade desses prematuros, prevenindo assim a doença metabólica óssea. Próximo. Também já foi publicado no Journal Pediatric, que tem em relação ao benefício do uso dessas fórmulas, né? Estudos grandes, né, com 360 prematuros, como esse que foi publicado no Journal Pediatrics, pode passar, mostrando, né, que os resultados em relação a desenvolvimento neuropsicomotor é melhor quando você utiliza uma fórmula com DH e ARA, né, do que uma fórmula sem DH e ARA. Pode passar. Pode passar, Diego. E elas são seguras, né, promove o melhor crescimento e neurodesenvolvimento. Próximo. Quando a gente compara as fórmulas, né, em relação ao leite materno também tem a fórmula do pré-termo, a fórmula pós-alta, que é essa forma de transição, né, chama pós-alta também. Ou a fórmula de partida, que é a fórmula convencional, né, que se utiliza em relação ao recém-nascido a termo, você tem que a fórmula do pré-termo, a fórmula pós-alta tem uma quantidade maior de calorias, né, de proteínas, e quando você faz a transição da fórmula pré-termo para a fórmula de partida, você tem uma queda importante, né, na oferta de calorias, proteínas, carboidratos. Então, a forma pós-alta faria um meio termo, ajudaria nessa transição, sem você ter um prejuízo no crescimento desse prematuro após a alta. Próximo. Aí mostrando mais ou menos o esquema, né, em relação aos consensos, quando você utiliza, você começa ainda na internação,
quando o paciente está próximo da alta, um peso por volta de 1.800 gramas. Tem várias assim práticas, né, que são preconizadas por todos esses consensos, mas mais ou menos o esquema é você fornecer essa fórmula quando você não está amamentando, não tem o leite materno, né, para evitar essa queda muito grande no aporte proteico nutricional para esse prematuro, né? Então, quando ele está perto da alta hospitalar, um peso por volta de 1,8 kg, pode passar. E a decisão, então, ela deve ser individualizada, né, para otimizar a trajetória de crescimento durante o primeiro ano de vida. Também quando você vai suspender, quando ele atinge o termo, ou então mais tardiamente, quando ele atinge 52 semanas pós-concepção, cada consenso tem os seus parâmetros para recomendar, mas a gente deve olhar individualmente o paciente. O Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria que disse isso baseado até na análise desses 5 consensos. Pode passar? O segmento do prematuro, né, mostrando que a gente vai ter que avaliar de forma customizada, né, individual, meninos e meninas, né, as curvas são diferentes. A curva de Fenton, né, para pré-termo, ela é muito utilizada, né, ela é mais adequada para o prematuro, em que você avalia, né, a velocidade de crescimento, né, a taxa de crescimento utilizando o Z-score. Próximo. Quando a gente tem o momento da alta, que a gente vai encaminhar esse paciente para o segmento, a gente tem que lembrar que ele tem que fazer esse processo de catch-up ao longo do primeiro ano de vida. Então, a gente vai ter que pensar numa oferta adequada de nutrientes para ele crescer adequadamente durante o primeiro ano de vida, avaliar rigorosamente, né, todas as medidas antropométricas, peso, estatura, perímetro cefálico, índice de massa corporal, lembrando que esse prematuro vai ter um crescimento rápido nos primeiros 6 meses de idade corrigida, então ele vai necessitar de 100 a 120 calorias por quilo dia, né? E ele precisa de mais 20% do que comparado com o recém-nascido a termo, porque ele tem um maior metabolismo basal e maior absorção de nutrientes. Mas a gente também não quer que o crescimento seja acima dessa meta, né? Se a gente dá mais caloria do que isso, ele pode evoluir com síndrome metabólica e ser uma criança obesa no futuro. E essa necessidade calórica vai cair entre 6 a 12 meses de idade corrigida. O menor requerimento de energia, que aí vai cair para em torno de 75 calorias por quilo dia. Próximo. Para finalizar, e já finalizando, eu trouxe aqui esse algoritmo que eu achei interessante, foi até o Falcão, né, o Mário Cícero Falcão, que publicou, né, que ele vale principalmente por recém-nascido pré-termo de muito baixo peso ao nascer, né, em que ele fala que você tem que avaliar o trato gastrointestinal, né, de certa forma, né, como eu falei, o prematuro, a gente tem que tentar alimentar o mais precoce possível. Então, se o trato gastrointestinal está funcionando, a gente deve iniciar a nutrição trófica precoce, utilizando de forma preferencial leite materno colostro, e entrar com a nutrição parenteral, já que, muitas vezes, mesmo com a nutrição trófica, esse trato digestivo pode não estar funcionando de forma adequada, né? Às vezes pela gravidade do paciente, e por outras morbidades que estão atuando nos primeiros dias de vida. A gente deve utilizar, então, o leite materno colostro. Se não tivermos o leite materno ordenhado com aditivo, quando a gente chegar pelo menos a em torno de 100 ml por quilo, né, de via oral. Não tendo leite materno, utilizar a fórmula para prematuro, lembrando que o ideal seria a fórmula líquida, né? Em muitos países a gente não existe nem mais a fórmula em pó, né? Aqui no Brasil a gente já tem a fórmula líquida, mas a gente tem uma dificuldade em relação a utilizar pelo custo e pela própria oferta dessa forma líquida, né? Ela é preferencial em termos de preparo, né? Porque você não tem aquele processo de preparo que pode contaminar, né? E que até dá muito mais trabalho que quando você tem uma fórmula líquida pronta, que seria o ideal. E na alta, de preferência, mandar esse bebê para casa com seio materno, né? Com leite materno, se for possível, e pensar na utilização da fórmula de transição, né, quando você não tem o seio materno disponível. Próximo. As conclusões, então, pessoal. Né, primeiro, o uso prioritário questionável do leite materno para todos os prematuros. Quando você tiver um prematuro extremo, né, principalmente aqueles menores de 1 quilo, avaliar
a necessidade de utilização dos aditivos do leite materno para não deixar de continuar dando leite materno para essa criança. Na ausência do leite materno, utilizar formas adequadas, na UTI-NEL para prematuro, depois a forma de transição pós-alta e pensar no futuro, né, e fazer a transição para a forma de rotina, né, de proteína intacta, mas que tenha também os ácidos graxos de cadeia longa, DH e ARA, e hoje em dia a gente preconiza também, né, a utilização de fórmulas com prebióticos, né? E a alimentação complementar, falando aqui de alimentação não láctea, ela só deve ser utilizada depois de 6 meses de vida, de forma adequada, se esse recém-nascido não estiver recebendo leite materno, e o pediatra, cabe ao pediatra que orientar muito bem a introdução desses alimentos para a gente não gerar um erro alimentar. Próximo. E lembrar que a gente tem que monitorizar, né, o crescimento desse prematuro, é essencial, né, para a gente avaliar se tudo está correndo bem, se ele está se desenvolvendo bem, principalmente a parte neurológica, que, né, existem recomendações nutricionais específicas para o recém-nascido pré-termo, e que a gente sabe que o maior aporte proteico, né, vai ter correlação com melhores índices de crescimento e neurodesenvolvimento. Isso tanto no período neonatal imediato, durante a internação na UTI, mas também durante seu segmento, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Acho que é isso. Falei muito, mas acho que a gente tocou em pontos fundamentais aí para gerar uma boa discussão. Muito obrigado, gente. Obrigado, João. Uma aula maravilhosa. A gente vai passar agora a palavra para a Alana. Alana. Olá, boa noite. Prometo ser breve. Parabéns, doutor João, pela excelente aula. E em nome do Departamento Científico da Nestlé, é uma honra estar com vocês essa noite. E de uma forma diferente, com toda essa parceria em frente à Soperge e toda a atualização científica que a Nestlé trouxe nesse ano de 2020, compartilho um vídeo com vocês para assim encerrar de forma excepcional e maravilhosa o nosso ano de 2020. A Nestlé, maior empresa mundial de alimentos e bebidas, está sempre em busca de novas evidências científicas para oferecer uma melhor nutrição em todas as fases da vida com um propósito. Nós revelamos o poder da comida para melhorar a qualidade de vida de todos hoje e para as próximas gerações. Mundialmente, são mais de 5.000 cientistas atuando em 40 centros de pesquisa e desenvolvimento, reunindo mais de 1.000 artigos publicados nos últimos 5 anos. Somos a maior organização privada de pesquisa em alimentos e nutrição do mundo e temos o programa LIFE, que busca promover um entendimento profundo do leite materno e seus benefícios. São mais de 16 estudos clínicos em 20 países ao redor do mundo e mais de 200 componentes do leite humano caracterizados. E o Brasil também faz parte desta rede de inovação e pesquisa para obter conhecimento e aprimorar os produtos de nutrição infantil para as crianças brasileiras. Nos últimos 3 anos, foram 8 estudos realizados em parceria com pesquisadores das mais renomadas universidades. São 2 frentes de pesquisa diferentes: crescimento e desenvolvimento e microbiota intestinal. Com estes estudos, alcançamos 11 apresentações orais e resumos em congressos nacionais, 2 apresentações orais em congressos internacionais, 3 resumos em congressos internacionais, prêmio primeiro lugar na categoria Saúde Pública em Congresso Nacional. E em 2020 já estamos com 7 estudos em andamento e com muito mais por vir. Nestlé, juntos, nutrindo gerações mais saudáveis. Então, juntos, nutrindo uma geração mais saudáveis, junto com o Dr. João Leme, nos colocamos agora à disposição para que vocês, doutores, tirem todas as suas dúvidas frente à nutrição da prematuridade. Obrigada.
Obrigado, Alana. Gostaria de pedir aqui para o professor Álvaro, professor Eneida, Natália, os componentes do departamento que estão presentes, Maria Marta. Doutor Gustavo, desculpa interromper, mas também temos aqui na nossa reunião hoje a doutora Thaís Tomé. Ela é nutricionista, coordenadora científica do Departamento de Nutrição Infantil, responsável pela nutrição da prematuridade, está conosco hoje também. Excelente, excelente. Boa noite, pessoal. Só queria agradecer a todos. Foi um excelente evento, aprendi muito. Muito obrigada pela aula, doutor João. Eu não sei se as pessoas querem fazer a pergunta aqui pelo chat. Se alguém tem alguma pergunta, quiser não falar ou escrever aqui no chat, é uma possibilidade também. Doutor Gustavo, boa noite. Posso começar para esquentando o pessoal, fazer uma pergunta para o doutor João? Eu estava aqui falando, o João falou que, né, durante a aula dele, que a gente é de uma época que a gente começava uma nutrição parenteral muito tímida, né? Uma carga de proteína muito baixa e ia aumentando lentamente, né? E hoje a gente já faz de uma forma agressiva, né? Com a introdução até da dieta interal precocemente, que a gente sabe que a gente vai ter a liberação dos hormônios intestinais, né? A motilidade intestinal, né? E a maturação do próprio intestino. E durante muito tempo eu acho que a gente fazia muito errado, né? A criança às vezes deixava um resíduo, a gente ia lá, não, deixou o resíduo, suspende a dieta ou pula essa dieta, e quanto a gente atrapalhou esses prematuros, né? Principalmente os prematuros de muito baixo peso. Se o João pudesse comentar um pouco sobre isso. Gustavo, realmente, assim, as práticas nutricionais, elas mudaram muito, as práticas clínicas, né, ao longo dos tempos, porque passou-se a perceber a importância, né, do trato gastrointestinal, não só na nutrição, mas na formação da imunidade através da microbiota intestinal, né, o papel que ela tem na proteção do trato intestinal em relação a possíveis agentes etiológicos de infecção bacteriana no recém-nascido, a questão da própria nutrição, né, e da importância que o trato gastrointestinal também tem no desenvolvimento neurológico, né? Hoje em dia a gente sabe, já está mais do que estudado, estabelecido, a questão da epigenética, né, em relação ao trato gastrointestinal, influenciando, através de neurotransmissores, né, o desenvolvimento do tecido cerebral, o desenvolvimento neurológico, né, a produção de hormônios, de neurotransmissores que estão diretamente ligados a estímulos que vêm do trato intestinal. Isso, a própria microbiota, né, os próprios prebióticos, os oligoelementos que estão presentes no leite materno, que hoje em dia a gente sabe também que são importantes estarem presentes nas fórmulas, eles vão ajudar esse processo. Então, hoje em dia, você deixar um prematuro em dieta zero dias, né, não tem mais cabimento, né? A gente vai estar tolhindo ele, né, não só de todos os benefícios que essa nutrição enteral, por menor que seja, pode fornecer, principalmente quando a gente está dando leite materno, né? E atrapalhando, inclusive, né, a recuperação nutricional desse prematuro. E a outra, então, era um tabu, a gente tinha medo que ele desenvolvesse enterocolite, ele está muito grave, ele tem um canal arterial, e vai roubar fluxo, vai fazer uma necrose, daqui a pouco a gente já está dando leite. Então, eu me lembro, como residente, passava plantão suspendendo dieta de um monte de prematuro, porque deixava resíduo, porque a barriga distendia um pouco. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. A outra questão
também é a utilização da nutrição parenteral total, agressiva, né? Que a gente dependia, ou na verdade, se avaliava uma série de fatores para iniciar a nutrição parenteral. Se ele está clinicamente estável, se ele não tem acidose metabólica, se ele não tem hiperglicemia, né? Se ele não tem infecção, se ele não tem uma série de parâmetros clínicos, né? Para iniciar a parenteral. E normalmente você não começava no primeiro e no segundo dia, você já deixava para começar no terceiro e quarto dia com uma quantidade muito pequena de aminoácido e lipídio, né? E fazia aquela progressão lenta. Então, hoje em dia, eu não sou nutrólogo, mas, né, a gente trabalha com vários nutrólogos, a gente sabe que hoje em dia não tem mais isso. Você já começa a nutrição parenteral total de forma agressiva, já com 3 gramas por quilo, porque você já vai dar um aporte calórico robusto para esse prematuro, né? E se você não tem a nutrição parenteral total naquele primeiro momento, o que vários serviços estão utilizando é começar pelo menos um aminoácido, porque aquele frasquinho de aminoácido, você pode ter ele no hospital, num plantão noturno, em que você ainda não conseguiu solicitar a nutrição parenteral, porque na maior parte dos hospitais ela é terceirizada, ela vem de uma outra empresa, então isso demora, tem uma logística aí que demora tempo. Então você pode ter no seu serviço, acho que a maior parte do serviço até já faz isso, é indicado você começar pelo menos um aminoácido, né, até que você consiga receber a nutrição parenteral total adequada para esse prematuro. Então a neonatologia ela é uma especialidade que ela vive, né, exatamente essas mudanças radicais, baseado nas melhores evidências científicas de condutas, né, de práticas clínicas. O que eu fazia no passado, eu não faço mais hoje em dia. Houve uma mudança radical e acho que a nutrição do prematuro foi uma dessas áreas em que, né, a produção de conhecimento ao longo dessas últimas 2 décadas foi avassaladora em relação a provocar, né, a mudança dessas práticas diárias, e a gente vê, né, realmente como os resultados são bem melhores hoje em dia em termos de nutrição. Que alguém mais? Eu vi que alguém tinha levantado a mão aqui para fazer uma pergunta. Adriana. Isso, Gustavo, Foi, Adriana? Doutor João, uma curiosidade. Acredito que a grande parte dos prematuros a gente consiga fazer um estímulo trófico no início, junto com a NPT, para realmente nutrir esses enterócitos e realmente a evolução ser mais efetiva. Mas no caso da gente não ter, né? Acredito que seja um número menor de casos que a gente não tem acesso ao leite da mãe, ao leite materno, seja da mãe ou de um banco de leite. Qual é a opção para a gente fazer esse estímulo trófico quando esse bebê ainda está na parenteral? Bom, Adriana, é aquilo que eu falei, na ausência do leite materno, né, o leite da mãe, da própria mãe, é o ideal, é o primeiro que a gente escolha, é o padrão ouro, né? Se a gente não tem, e tem muitos hospitais também que não tem banco de leite, não tem a possibilidade de você ofertar leite humano pasteurizado, quer dizer, no caso do meu hospital, tenho, né? Eu posso usar o leite humano e pasteurizado e aditivar aquele leite humano no futuro. Mas para começar, se eu não tenho leite materno e o leite humano de banco, eu vou ter que usar uma fórmula que seja específica para prematura. Eu não vou começar uma fórmula de partida, eu vou começar uma fórmula específica para o prematuro. Essa fórmula pode ser utilizada também para nutrição trófica, não tem nenhum problema. Ok, isso que eu queria esclarecer. Então, uma proteína intacta mesmo, a fórmula para prematuro. Ok, Isso. obrigada. O que a gente tem discutido muito hoje em dia, né, e que é uma discussão que eu não quis detalhar na apresentação, já que o tema que eu quis abordar é um tema muito abrangente, quis focar principalmente nas principais linhas de raciocínio, né, do que a gente está fazendo hoje em dia, e o que se sabe sobre a nutrição do prematuro, é que a gente sabe cada vez mais que, né, assim como eu falei do DH e do ARA são importantes, os prebióticos são muito importantes, né? Quer dizer, tudo que a gente está fazendo hoje em dia em relação à fórmula é mais ou menos tentar reproduzir o que o leite materno faz, né? O leite materno ele é riquíssimo em prebiótico, em oligosacarídeo. Quer dizer, a natureza é mais sábia do que a gente, né? Porque ela fez um leite que é maravilhoso. Se você for analisar
sei lá, são mais de 50 tipos de oligosacarídeo, né? É lactobacilo, são prebióticos que são fundamentais, né, no equilíbrio dessa microbiota intestinal, que à medida que a gente conseguiu ter mais dados sobre como é que funciona esse ecossistema lá dentro do intestino do prematuro, a gente sabe a importância que, né, esses elementos têm, né, na formação da imunidade, na proteção contra infecção e até no futuro para a prevenção de doença respiratória e alergia intestinal, alergia respiratória. Hoje em dia a gente sabe, né, que tudo que acontece no período neonatal tem repercussão na infância, na vida adulta. Então, cada vez mais a gente sabe que o trato gastrointestinal é um lugar nobre, né, que a gente precisa tratar com muito carinho e precisa privilegiar quando a gente está fazendo um planejamento nutricional para esse prematuro. A gente não pode mais deixar o prematuro sem nutrição enteral, né? Assim como a gente também não pode deixar prematuro extremo sem nutrição parenteral. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil ainda tem UTIs neonatais Brasil afora, né, em lugares mais remotos, que não tem nutrição parenteral. Como é que você lida com isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente, né, não pode mais deixar acontecer. São coisas fundamentais. Então, eu acho que esse olhar, né, hoje em dia mais criterioso sobre a nutrição enteral, sobre a importância do leite materno, né, de como é que a gente cada vez mais tenta atingir, né, uma qualidade, né, de nutrição enteral mais próximo do que o prematuro precisa, eu acho que hoje em dia é fundamental quando a gente está falando em nutrição do prematuro. João, quando a gente fala em prevalência de desnutrição, né, chegada desses prematuros ao termo, né, você tem em média aí 60%, né, de prevalência, né, e essas crianças, principalmente os pequenos para a idade gestacional, né, eles têm um comprometimento maior, né? A gente deve, acredito eu, estava fazendo uma conta aqui, a introdução do DHA e do ARA, né, deve ter mais ou menos uns 10 anos nas fórmulas, né? E a gente sabe que o desenvolvimento, tanto somático quanto cognitivo desses prematuros, né, eu acho que a gente peca um pouco depois no follow-up dessas crianças, né? Muitas dessas crianças se perdem, né, no segmento. Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso. O que a gente tem, né, Gustavo? Eu acho assim, primeiro, quando se trata de prematuro, principalmente prematuro extremo, a gente tem uma grande dificuldade de incentivar o aleitamento materno, né? Por uma série de motivos, né? As dificuldades operacionais, logísticas em relação à coleta, armazenamento, as dificuldades que a gente encontra das próprias mães, né? De conseguirem estar o tempo todo com seus bebês, né? De fazerem canguru, de poderem amamentar, né? Muitas vezes, agora há pouco tempo foi aprovada a lei da mãe do prematuro, mas até há pouco tempo, chegava a 120 dias, a mãe tinha que voltar a trabalhar, né? É uma dificuldade muito grande de manter o aleitamento materno. Então, o caminho, às vezes, não era o melhor caminho, né? Quer dizer, já que você não pode alimentar aquele bebê ao peito, né, o seio materno, muitas vezes a mãe, até pela dificuldade que ela tinha e também por falta de orientação e muitas vezes por constrangimento, ela já partia para uma fórmula de partida, né? Uma fórmula inadequada, às vezes, para aquele prematuro que ainda precisa fazer o seu catch-up, ele ainda precisa, ao longo do primeiro ano, né, fazer aquela recuperação, já que ele teve uma queda após o nascimento, e ele tem que chegar a 9 meses, a quase um ano, ele tem que fazer aquele crescimento maior para atingir, né, o percentil de como se ele tivesse nascido ao termo, né, pela idade corrigida. Então, o que a gente vê, por isso que eu acho que o follow-up é fundamental, a gente muitas vezes está preocupado em nutrir esse bebê até a alta e depois da alta, né, a gente não vê mais, mas assim, até porque a gente não tem também muitos profissionais especializados em follow-up, a gente tem muitos colegas excelentes, mas eu acho que a gente tem uma
uma deficiência de profissionais especializados nesse acompanhamento, né? Que o acompanhamento ao longo do primeiro ano se perde. Muitas vezes é feito de forma inadequada, aí a mãe vai para casa, tem milhões de pessoas falando para ela fazer isso, fazer aquilo, começar alimento até que não é leite, numa idade completamente errada, né? Antes até de 6 meses, né? E aquela velha cultura do leite fraco, quer dizer, tem uma série de fatores que atrapalham. Então, quando você pega esse prematuro, às vezes com 9 meses, 1 ano, ele está abaixo do percentil 10, ele não fez o catch-up, entendeu? E isso vai ter uma repercussão muito grande em relação ao desenvolvimento dele, não só físico, crescimento físico ao longo do 2º ano, mas também do neurodesenvolvimento, né? Então, são crianças que vão ter hipotonia, vão ter retardo de desenvolvimento neurocognitivo, né? Então, me preocupa muito mais, às vezes, o segmento pós-alta do que, propriamente, a fase de recuperação nutricional dentro da UTI, porque a gente está olhando, a gente está monitorizando, tem profissionais ajudando a gente, tem nutricionista, tem a fono, tem a físio, né? Tem a enfermeira que é especializada ali em aleitamento, que está fazendo tudo, a equipe multidisciplinar está atuando, mas quando vai para casa, né, às vezes esse segmento se perde. E isso vai ter repercussão, sim, no crescimento na primeira infância. Obrigado, João. Alguém mais? Alguma pergunta? Gustavo. Oi. Oi, Gustavo. Oi, Maria Marta. Então, eu estava digitando, mas estava tão lerda a minha digitação, eu vou fazer a pergunta logo. João, com esse avanço, com essa evolução de novas fórmulas, também do próprio entendimento nutricional do pré-termo, verdades como situações de hipertrigliceridemias, quando essas crianças chegavam num tempo maior, mais lá na frente, eu já não estou falando do pré-termo que a gente está cuidando na UTI, aquelas crianças do segmento. Esse é um panorama que se modificou de forma densa, porque assim, meu acompanhamento de pré-termo a longo prazo é pequeno em termos de número, né? O que eu acompanho é basicamente em consultório. E no que eu entendo, eles hoje não apresentam nada. E no passado, eles tinham alguma coisa, sabe? Entendeu a minha pergunta ou ficou difícil de eu explicar? Falei sobre distúrbio de hipertrigliceridemia para crianças maiorzinhas, tá? Nos pré-termos, no segmento. O que a gente tem visto, Maria Marta, assim, para quem está fazendo aí follow-up há mais tempo, é que, como eu falei, a nutrição do prematuro, principalmente o prematuro extremo, aquele de muito baixo peso, ele não pode ser, tem que ser equilibrado, não pode ser nem pouca oferta, nem muita oferta. Mas o que a gente tem visto é que recém-nascidos que sofrem crescimento uterino retardado, que ao nascer são pequenos para a idade gestacional, por diversos motivos, né? Não só, às vezes, por uma oferta excessiva de nutrientes, proteína, de caloria, mas também por questões hormonais, questões relacionadas ao sofrimento intraútero, eles, às vezes, desenvolvem, eles entram num crescimento, um ganho de peso acelerado na primeira infância, né? E desenvolve obesidade infantil. E, associado a isso, às vezes, doenças metabólicas, como eu falei, como diabetes. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que o PIG, o próprio prematuro, que não é PIG, mas mais o prematuro que é PIG, o grosso evolui, se não for bem conduzido, com desnutrição. Pode desenvolver com desnutrição, baixa estatura, retardo de crescimento extrauterino, né, ao longo da primeira infância. Mas a gente tem visto, né, eu tive a oportunidade de discutir isso no follow-up lá do Fernandes Figueira, porque a gente tem visto PIGs, né, que depois do primeiro ano fazem o catch-up e aí aceleram demais e viram crianças obesas, crianças com hipertrigliceridemia, com aumento de colesterol, às vezes com tendência a diabetes, entendeu? Relacionado à obesidade, que a gente sabe que é insulino resistente. Então,
não é só desnutrição na primeira infância, é também obesidade infantil. Isso já tem até um estudo recente da Organização Mundial de Saúde, né, mostrando como a obesidade infantil está aumentando, né? A incidência de doença metabólica está aumentando, e o grupo de maior risco são os prematuros. É óbvio que tem as crianças que são cuja abordagem, né, dentro de casa é errada, crianças que nasceram a termo que viram obesas por erro alimentar, mas tem um grupo específico de prematuros e PIGs que tem tendência também a desenvolver esses distúrbios. Não sei qual é a sua experiência de consultório. Hã? Não sei qual é a sua experiência de consultório, que eu sei que você faz. Porque a minha você acompanha muito prematuro? Então, meu volume não é de um ambulatório de segmento, né? Pelo amor de Deus. Não é. É um consultório de pediatria geral. Mas eu me lembro, a minha pergunta foi se esses conceitos, esse aprendizado, essa melhor compartilhamento de conhecimento acerca de como nutrir bem ou como acompanhar melhor o processo nutricional dessas crianças, se teria havido, concretamente, para quem acompanha maior volume, um impacto positivo nesse grupo de crianças. Eu entendo que os PIGs, quando junta PIG com pré-termo, essa situação fica um pouco mais complexa. Por que eu falei isso? Porque eu tenho muito tempo de consultório. E isso, para mim, era mais, digamos, presente na minha amostragem, ainda que pequena, do que nos dias atuais. E eu fiquei imaginando que um pouco, talvez, desse conhecimento ou a própria população médica da neonatologia, mais preocupada com os conceitos nutricionais, um pouco mais ligado nesse entendimento, também tivesse tido algum tipo de impacto. Aí eu falei, vou perguntar para o João, que tem um volume maior, tem o acesso à instituição com volume grande, porque essa era uma impressão minha, tá? Uma impressão totalmente nada numericamente estudado, controlado, digamos assim falando. Mas obrigada pela resposta. Sem dúvida. Sem dúvida, você sim. Quer dizer, a gente tem, né, a experiência do hospital da rede pública e da rede privada. É óbvio que você, na rede privada, você tem a possibilidade de acompanhar prematuros, né, ter um monitoramento, né, a possibilidade, às vezes, de uma oferta nutricional proteica, calórica, muito mais adequada, às vezes, daquela criança que se acompanha no hospital público. A mãe não pode, se não está amamentando, não pode comprar uma fórmula, né? Às vezes ela utiliza de forma errática outras alternativas alimentares que não são adequadas para a idade. Então, hoje em dia, você tem aquele prematurinho que está tudo certinho, está indo bem, né? Vamos dizer assim, ele leu o livro, fez o catch-up, está indo direitinho. Você tem aquele que está ruinzinho porque está sendo mal acompanhado, porque a mãe falta consulta, porque não está recebendo o que deveria. Mas você tem também aquele prematuro PIG que descamba para a questão do excesso de ganho de peso. Do excesso de peso, isso. E esse grupo, não só, né, é óbvio que a gente não quer ninguém desnutrido, é péssimo. Isso vai ter uma repercussão muito grande na vida dessas crianças em relação à infecção, em relação a uma série de coisas. Mas esse grupo da obesidade, da doença metabólica, você tem, né, tem esses estudos epidemiológicos aí da Organização Mundial de Saúde, do próprio Unicef, mostrando que serão adolescentes com problema cardiovascular, hipertensos, serão adultos com doença cardiovascular que vão infartar, vão ter AVC, e isso tudo, né, você vê como é que essa relação entre o que acontece na vida neonatal, no primeiro ano de vida, vai repercutir na vida adulta, né? E o impacto social que isso tem, né? Então, muitas vezes você não consegue reverter uma situação dessa em relação à obesidade infantil, a doença metabólica, principalmente diabetes, que é uma doença que a gente sabe que é gravíssima, né? Vai provocar na adolescência e na vida adulta daquele ex-prematuro, aquele ex-PIG, né? Obrigada. É Gustavo ou Felipe, né? Não sei. Eu só estou aqui agora finalizando pela Kátia, quando vocês passarem para mim somente. Eu vou desligar o meu áudio.
Felipe? A doutora Natália está com a mão levantada. Natália, então, Natália, pode perguntar, Natália. Então, primeiro, queria parabenizar, e excelente palestra, aula muito boa, e eu sou do serviço público, SUS, e aí acabou que o João acabou falando um pouco dessa diferença entre a dificuldade de acesso à fórmula específica para prematuro no pós-alta, né, que é diferente quando a gente tem no consultório, esses pacientes, eles têm acesso, e aí eu queria saber um pouquinho como é, assim, sei também que você é de hospital público, Fernandes Figueira, como é feito isso, se vocês têm um protocolo desse para conseguir garantir essas fórmulas de desmame. E a outra pergunta que eu queria fazer, apesar do Fernandes Figueira ter banco de leite, né, a gente está construindo o nosso, estamos em obra, mas não temos ainda, mas em relação ao colostro, do tão falado, o leite materno da mãe, para aquele bebê, não só o leite do banco de leite, qual é o protocolo de vocês para conseguir fornecer esse leite in natura da própria mãe dentro da UTI neonatal. São 2 pontinhos aí a serem falados. De qualquer forma, muito obrigada, acho que a gente foi presenteado essa noite. Obrigado. Bom, em relação à questão do acompanhamento no hospital público, né, a gente tem uma grande dificuldade em relação a esse acompanhamento, como vocês sabem, né, pelo tipo de população que a gente atende. Mas a gente vive, né, um certo dilema, né, a gente não pode deixar de falar, porque, ao mesmo tempo, nós somos o Hospital Amigo da Criança. Então, dentro do Hospital Amigo da Criança, todo o nosso foco tem que estar voltado para o estímulo ao aleitamento materno, né, desde o primeiro dia de vida daquele bebê e até o acompanhamento ambulatorial, segmento, etc. E aí, quando a gente, né, no dia a dia, se depara com essa situação de não ter o leite materno, o leite da mãe, e ter que oferecer uma fórmula, né? Como a gente disse, se não tem o leite materno, aquele bebê tem que ir para casa, vai continuar acompanhando no laboratório, ele vai ter que receber uma fórmula para pré-termo, seria o ideal, né? Ou então uma fórmula de transição. E a gente sabe que essas fórmulas são, né, um pouco mais caras que a fórmula habitual, fórmula de partida, e o que a gente faz lá no hospital, né, de uma forma ética, né, uma forma adequada para não causar nenhum conflito, né? Já que depois de tentar todas as maneiras que aquele bebê, né, estivesse sendo amamentado, né? Aquela mãe, ela passa a fazer parte de um grupo de mães, né, que através de uma associação a gente consegue doação de leite, né, doação de fórmula, né? Existem associações específicas para isso. Lá no Fernandes Figueira tem uma associação que é o Refazer, por exemplo, e a gente consegue também muita doação, né? Doação de outras entidades, doações filantrópicas, que, quando precisa, a gente fornece esse leite para a mãe, né? Mas, assim, respeitando todas essas questões que eu falei. Não é fácil, né? Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, a mãe não tem dinheiro para comprar essa fórmula, né? Então, o que adianta eu tentar fazer um acompanhamento adequado, falar um monte de coisa, medir, fazer do Bovitz, né? Dizer que tem que acontecer isso e aquilo, se o que ela recebe não é adequado, né? De alimentação. Então, é muito complicado. Então, a gente tenta, de uma forma alternativa, conseguir, às vezes, essa fórmula, né? Como eu te falei, através dessas associações de doações, para tentar ajudar essa mãe. Não é que a gente consiga fazer 100% também, não. Muitas vezes ela tem que se virar e conseguir de outra forma, né? Mas é complicado. Mas é essa maneira que a gente utiliza lá. Aí a outra coisa que você perguntou foi... Sobre o leite in natura dentro da UTI. Polo que vocês conseguem... Como é que vocês conseguem fornecer de acordo com vigilância, tudo, que sempre... essa questão? Não, a gente consegue hoje em dia, assim, porque o que acontece? A gente tem um banco de leite, que realmente é uma coisa que nos ajuda muito, né? Uma estrutura que é complicada, que é cara, mas que para o Fernandes Figueira, né, foi muito importante nesses anos todos
o banco de leite humano lá se tornou um centro de referência latino-americano, né, para o fornecimento de leite humano. E a gente, mesmo com banco de leite lá dentro do hospital, a gente estimula que essa mãe retire o colostro, né, o próprio leite, às vezes dentro da unidade mesmo, à beira do leito, para fornecer imediatamente. Se não for para fornecer imediatamente, ela tem que descer ao banco de leite para fazer a coleta com todos os protocolos, né, de asepsia, de cuidado, de segurança. Esse leite não pode ficar in natura dentro da geladeira, ele será pasteurizado, porque o risco que você tem às vezes de contaminar é muito grande. Então a gente estimula a coleta de leite à beira do leito, o colostro, leite materno, mas quando essa mãe não pode, naquele momento, retirar a beira do leito, né, e fora dos horários de amamentação, ela é estimulada a coletar no banco de leite, porque o leite vai ser pasteurizado. E, além disso, né, o Fernandes Figueira, ele recebe muita doação, né, de leite materno, que é o que, né, proporciona essa possibilidade de utilização do leite humano, não só para o público interno do IFF, mas também para outras instituições, né? Porque o leite humano não é utilizado só para prematuro, é utilizado para uma série de outras doenças, de outras situações em que o leite humano pode ser utilizado. Então, a quantidade de doação é muito grande. A gente tem lá os bombeiros amigos do peito, que vão em casa pegar leite de mulheres doadoras, né? Só que a nossa maior dificuldade para o prematuro é você conseguir o leite humano que seja compatível com a idade gestacional dele. Porque, na verdade, quando você pasteuriza o leite, você precisa de um mínimo de 100 ml. Se você tiver quantidades fracionadas, quando eles vão fazer a pasteurização, eles fazem de várias amostras, várias quantidades de leite de idades gestacionais diferentes, né? Então, quando você tem de 40 semanas, 37, 36, último prematuro, o processo, né, a otimização do processo não permite que você pasteurize individualmente cada pessoa que doa. Então, você cria um pool de leite humano, né? E, às vezes, aquele leite que a gente chama leite do pool, ele tem uma quantidade de proteína e caloria mais baixa. Não só pelo processo de pasteurização, que a gente sabe que já diminui um pouco essa quantidade de proteína, mas por essa mistura, né, de leites humanos de idades estacionais diferentes faz com que você perca a possibilidade de ter um leite humano customizado. Quer dizer, para um prematuro de 32 semanas, eu quero dar um leite, se não o leite da própria mãe, que é de 32 semanas, um leite humano também que seja de 32 semanas. Mas como é que eu vou conseguir isso? Só se todas as doadoras forem de 32 semanas. Senão eu vou estar dando leite humano como eu falei, né? Se você for fazer aquele crematócrito lá, ele está mais baixo. Então, a gente pode utilizar esse leite, deve utilizar esse leite, mas a gente vai ter que aditivar, né? A gente vai ter que aditivar porque você vai poder ver o ganho de peso e tal, mas você vai ter uma oferta menor de proteína, de cálcio, de fósforo, né? E você pode ter uma expectativa aí de ganho de peso menor do que o ideal para aquele prematuro. Mas a coleta à beira do leito, ela deve ser incentivada desde que seja feita com todo o protocolo, né? A mãe coloca a touca, a máscara, de preferência um capote, luva, né, para que ela possa ordenhar à beira do leito, não tem nenhum problema, desde que isso é feito em várias UTIs particulares, privadas também que vocês trabalham, né? A gente vê isso, né? É uma prática que a gente já é possível ser feita assim, com toda a segurança, desde que você utilize o leite naquele momento. Tirou, ou colocou na sonda, colocou num copinho, seja onde for. Se o bebê não puder sugar, né? Colocar na gavagem, na gastróclise, o que for. Mas é para uso imediato. Fora isso, vai ter que pasteurizar. Obrigada. Não, é exatamente isso que a gente faz aqui na UTI. A gente não tem banco de leite, a gente está construindo agora, de um sonho de muita longa data, e que agora está saindo do papel e as paredes estão lá sendo construídas, e a gente vai ter um processo muito grande, com certeza a expertise de vocês, que tem um banco de leite de referência, vai ajudar a gente também a conseguir usar da melhor forma possível. Muito obrigada. Nada, a gente sabe que como o banco de leite é importante, né? O Brasil tem mais de 150 bancos de leite humano, né? Enquanto os Estados Unidos tem 3.
dizer, a importância que a gente dá aqui no Brasil ao leite humano, né, ao aleitamento, a possibilidade do leite humano como uma alternativa nutricional e terapêutica não só para prematuros, mas, como eu falei, para várias outras doenças, né? Paciente que tem intestino curto, que tem alguma doença intestinal, alergia a leite de vaca, né? Ele pode ser utilizado para outras situações também. E isso faz com que, né, o leite humano, né, tem que ser priorizado, né? Que eu acho que o banco de leite humano proporciona isso, né? Porque em outros países a gente não tem essa cultura, né? Nos Estados Unidos é muito mais fácil você dar uma fórmula. Para que fazer banco de leite? Vamos logo dar uma fórmula aí, a mãe não quer amamentar, tem aquela cultura do peito caído, né? Ninguém quer amamentar, ninguém quer ter esse tipo de desdobramento, né? Então, varia de país para país. Mas aqui no Brasil a gente sabe, né? Por questão da desnutrição, a questão também, né, socioeconômica, como é importante, né, a gente incentivar o aleitamento. Eu acho que quanto mais banco de leite, melhor. Não, é só um complemento, doutor João, doutora Natália, né, que em nome da Nestlé e também falando como nutricionista, nós temos hoje no nosso grupo a nutricionista Daniela Galego, ela é embaixadora do Grupo de Estudos de Nutrição Integral e Lactários em São Paulo. E a gente está trazendo isso para o Rio de que forma? Trazendo atualização científica sobre lactários, sobre todo esse manejo para as nutricionistas, né? Para o grupo de nutrição. Então, por exemplo, nas nutricionistas do Fernando de Figueira, nós da Nestlé temos um grupo no WhatsApp que tem de tempo em tempo, nos reunimos, trazemos estudos, então tudo para fomentar tudo que se diz respeito à melhor administração do leite materno. Então, é algo que se começou em São Paulo, mas que nós estamos trazendo isso para o Rio para ajudar esse grupo de apoio frente a isso. O Álvaro e a Eneida estão aqui com a mãozinha levantada. Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, tá, ao João pela bela palestra que ele proferiu, as dúvidas que ele certamente sanou de todos nós, e essas dúvidas em relação à terapia nutricional na prematuridade, elas vêm de longa data. A gente que acompanha essa parte da terapia nutricional há um pouquinho de tempo, né? Lá se vão muitos e muitos anos, que acompanhou toda essa evolução. Eu vou pegar um gancho na fala da Maria Marta, que é a questão da prevenção nutricional nas doenças crônicas do adulto, né? Então, esses nossos prematuros e nossos PIGs são realmente aquelas crianças que mais produzem embasamento científico e que a gente acompanha nesse período todo, vem acompanhando, e cada vez mais a gente está vendo melhores soluções, né? Então, assim, as dúvidas em relação ao follow-up, foi brilhante o que o João colocou, que o nosso grande problema real são a falta dos indicadores de qualidade na pós-alta, de acompanhamento na pós-alta, né? A gente conhece os indicadores, mas principalmente nessas mães que têm uma dificuldade socioeconômica cultural, são muito mais difíceis da gente conseguir manter um catch-up adequado. E o que a gente tem visto está aí, o grande problema da obesidade nas nossas crianças escolares e adolescentes, e já com repercussões importantes. Queria realmente agradecer muito ao Gustavo, Felipe, por ter organizado isso, de um tema tão relevante, e a Nestlé também está aqui sempre como parceira com a gente. É muito bom. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade também de agradecer ao João. A palestra foi ótimo, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, revisitar muitos temas e está atualizado. Então, muito obrigado, João, por essa noite. Até houve uma queixa aí da pandemia, porque a gente quer fazer junto, mas olha só que brilhante, gente. A gente vai ter que aprender a fazer coisas dessa forma mesmo, porque eu acho que isso acontece, isso faz. Eu estou em casa agora,
e desfrutando de um momento bastante importante cientificamente. Então, eu acho que a pandemia veio também para mudar a nossa cabeça em relação a essa nossa coisa, estar sempre de não poder estar junto, né? Às vezes fica difícil. Então, assim, agradecer a vocês. O Gustavo, parabéns por você, pelo seu desempenho, pelo seu esforço que você vem fazendo, não só nesse evento, mas em todos os eventos anteriores e nos próximos, que você já está falando do transporte, está sempre movimentando. Parabéns por seu dinamismo. Felipe, da mesma forma, tá? Aqui na Regional Serrana, representando a gente. Então, eu queria agradecer a vocês todos, a Soperj, e fico feliz de estar aqui dividindo com vocês esse momento. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer a todos, né? Eu acho que, João, foi uma aula maravilhosa, né? Eu acho que você conseguiu trazer todas as informações necessárias, né? Eu acho que todos aqui puderam hoje, né, desfrutar muito do tema e aprender bastante, né? Agradecer o Felipe, né, pela possibilidade da gente ter feito um evento pela Regional Serrana, né? Agradecer a presença dos membros do departamento que estão aqui, a presença da Nestlé, né? Professor Álvaro, professor Eneida, né? E dizer que foi uma noite extremamente agradável. Não sei se o Felipe quer falar algo, depois a gente passar a palavra para Adriana Brandão. Felipe, o áudio está desligado, você está com o microfone. Perdão, gente. Bom, sendo redundante, não tem como, cara. Foi maravilhosa a aula, João. Foi muito legal. Não é fácil juntar, falar de nutrição para prematuro com um público bem abrangente, e você resumiu, contextualizou, trouxe as novidades até o fim da linha. A gente já está falando de follow-up, segmento, doença crônica. Quer dizer, quem pôde estar aqui hoje realmente teve um show de perspectivas com gente mais do que com propriedade, que sabe o que está falando, vive isso, banco de leite. Então, poxa, muito obrigado. Foi realmente muito bacana mesmo. E queria agradecer mais uma vez a todos, a Nestlé pela possibilidade da parceria, a paciência de vocês, de eu estar incomodando vocês lá no WhatsApp, a gente conseguir configurar, conciliar essas agendas, né? A gente correndo para um lado para o outro. Ficar feliz aqui, o nosso Diego está aqui mais uma vez, até o Diego, nesse meio tempo, até o Diego passou mal e voltou. Foram, isso que a gente falou, faço minhas palavras do professor Álvaro, que bom que tenhamos mais, né? Vamos falar de coisas boas, né? O ano teve suas coisas ruins, todos sabemos, mas isso aqui ajuda a gente a fechar, jogar para cima, para que a gente feche 2020 de uma forma positiva. Não poderia ter sido diferente, uma forma melhor. Adriana, Alana, né, todos aqui presentes, muito obrigado. Né, Maria Marta, em nome da diretoria da Soperj, obrigado por proporcionar isso para a gente. Quando vocês pediram, eu não podia pensar em outra coisa, a não ser falar em nutrição do prematuro, um grupo forte de neonatologia que eu tenho, que a gente tem a oportunidade de vivenciar aqui em Petrópolis, como vocês podem ver, né, e perpassando não só o cenário de Petrópolis, e estando dentro da Soperj, Gustavo, e o histórico professor Álvaro, professor Eneida. Então, só agradecer e brindar aqui à noite. Muito obrigado. Gratidão é a palavra. Para finalizar, quer dizer, antes da doutora Marta, né, a doutora Maria Marta, eu gostaria de agradecer em nome da Nestlé a todos vocês. Doutor João, muito obrigada e parabéns pela brilhante aula. Obrigada, Alana. Parabéns a todos da Soperj. Esperamos aí que realmente em 2021 a gente dê continuidade a essa parceria, porque é um enorme prazer estarmos aqui com vocês. Realmente 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, né? Mas o ano está acabando, todos nós com saúde, eu acho que isso é o mais importante. Né, e vamos aí estamos finalizando o ano com chave de ouro, em parceria com a Soperj, a nossa última live da Nestlé, e pelo que a doutora Kátia falou, também a última live da Soperj. Então, é um orgulho enorme estar proporcionando e participando com vocês desse brilhante evento. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, um excelente Natal, fim de ano, e um ótimo 2021 para todos nós.
Isso aí. Obrigada. Bom, aqui pela SOPERJ, representando agora a Kátia. Sim, é o nosso último evento. Inicialmente agradeço a Nestlé, que realmente é parceira. João, você já passou de show, então é show e mais toda a ciência junto, então sempre vai ser muito bacana. A SOPERJ teve um ano bastante denso, foram várias lives. A Kátia foi a pessoa que acho que toda semana tinha alguma atividade. E nós chegamos ao final do ano, não necessariamente como nós gostaríamos em relação à pandemia. Nós provavelmente estamos, nas próximas horas, lançando uma nota onde a gente redobra o pedido. Nós falamos sobre retorno às aulas, mas nós, infelizmente, precisamos falar que as pessoas, para todas as famílias, que o retorno às aulas não é sinônimo de retorno ao normal, não é sinônimo de retorno aos restaurantes, às atividades em shoppings, em cinemas, em shows, em nada disso. E, infelizmente, a gente está tendo que dar uma chamada por conta de alguns deslizes que, provavelmente, se a gente não cuidar do outro, ninguém vai cuidar. Parabéns, então, Gustavo, Felipe, Álvaro e Eneida, foi bom demais ver. Desejo sucesso a esse banco de leite que a Natália falou. E acho que não temos mais nada para agradecer ou parabenizar para todos vocês da região serrana. Então, fica aqui um abraço grande da SOPERJ, de um final de ano com menos dor e com um pouco mais de esperança para o nosso 2021. Boa noite a todos. Diego, foi muito bom ter você novamente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, doutores. Vou estar encerrando aqui. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Diego, fundamental.